Na aula anterior, a gente examinou a questão de como pensam as pessoas que estão envolvidas na prestação jurisdicional, tanto os advogados como os que julgam. E fizemos uma crítica profunda, e esta crítica visa, então, demonstrar exatamente esse caos que se estabeleceu na prestação jurisdicional tributária. Vamos dar uma olhada naquilo que Moran nos diz. O primeiro princípio que se deve verificar é o da incerteza, que seria o seguinte: eu estou pondo em dúvida, então, uma questão no momento de pensar. Diz Moran, eu falo. Quando falo, quem fala? São nossos professores, que no meu caso, aprenderam alguma coisa nos bancos escolares 1940 e que lecionaram para a minha geração nos anos 60. Será que eu não continuo, eu que aprendi no ano 60, a parte da estruturação jurídica, não está falando em mim aquele professor que se dispôs a ensinar alunos durante noites e noites numa universidade? Então a pergunta é assim, quem fala? Sou eu só quem fala? Será que por intermédio do meu eu é um nós que fala? Será que não é aquela coletividade calorosa, o grupo, a pátria, o partido a que pertenço? Isso quem fala é Lonergan. E quando eu faço uma afirmação nesse plano, qual é a influência que existe neste falar? Ele é meu? É ideia minha? Ou é uma ideia de um grupo gerado por décadas e décadas? Agora, o que eu estou pensando é a mesma pergunta que o magistrado ou todo aquele que faz o julgamento tem que se fazer. Quem é que está falando nesta decisão que eu estou dando? Essa indagação que nos é posta pela hermenêutica. Vamos continuar. Será um pronome indefinido que fala coletividade fria, organização social, organização cultural, que dita meu pensamento sem que eu saiba, por meio dos seus paradigmas, seus princípios de controle do discurso, que aceito inconscientemente? O que eu estou propondo nesse curso, para demonstrar efetivamente essa situação calamitosa da interpretação, é que a já repense o que nós estamos pondo nas nossas decisões. Se aquilo é um imprint cultural que veio por séculos, e a indagação aqui é muito importante. Será que eu não estou adotando aquilo que Santo Agostinho pregou como forma de pensar? Será que eu não melhorei isso por via daquilo que me foi ensinado nas universidades, sem dizer de onde vinha, de Descartes? Fragmente, examine, estabeleça seus cortes metodológicos e tire as suas conclusões. Mas será que um recorte metodológico pequenininho vai conter a verdade da totalidade? Os fragmentos formam uma totalidade, que é diferente de cada fragmento. Então a totalidade tem que estar contida no fragmento e o fragmento tem que se inserir na totalidade. Onde isso? Mas isso é válido desde os pré-socráticos. É o rio que flui, desde as suas vertentes até chegar ao mar. E nós pensamos pedacinho por pedacinho e achamos que aquilo é verdade. Então, nós precisamos reexaminar essa situação das nossas heranças
E se essas heranças que nós selecionamos, de uma forma consciente ou inconsciente, e que se manifestam no nosso olhar, no nosso ver e no nosso dizer, se elas já não estão de muito ultrapassadas. É essa a ideia que nós nos demoramos nessa questão. Então, nesse ponto, será que o controle do nosso discurso não terá que ser feito por uma metodologia diferente daquela que nós aceitamos? E que nada mais é do que aquela metodologia de Protágoras, que foi contestado na época de Sócrates, na época de Platão, simplesmente porque dizia: cada homem é a medida do mundo. Transpondo isso para o nosso tema hoje, cada decisão judicial é a medida do que julga. Não, mas isso não é assim. Como não? Quando nós temos divergências sobre o que é renda, nós temos divergência sobre o que é mercadoria, até hoje não se disse o que é. Ah não, nós estamos formulando as nossas decisões a partir de princípios integrados no sistema. Se isso existisse, nós não teríamos 80% dos processos judiciais que se acumulam no judiciário brasileiro. É só dizer isso, paradigma do que é realmente cada pressuposto constitucional de incidência, que não são tantos que estão postos na Constituição. Então, o que eu estou dizendo, todo o caos em que está mergulhada a interpretação constitucional tributária é decorrente exclusivamente da adoção de uma metodologia há muito tempo superada. E eu não estou dizendo isso a princípio, isso está sendo dito desde 1920. Toda a luta de Heidegger, toda a luta de Gadamer e todos os tantos atuais, Lonergan, toda a neurolinguística está dizendo como é que se forma uma ideia e que não é aquela que nós adotamos a nossa metodologia. Nós estamos batendo nessa tecla porque nós precisamos reexaminar a forma com que nós estamos pensando a metodologia de julgamento jurídico constitucional tributário. A crise está exatamente nesse contorno. Subjetivo, objetivo. Vamos continuar pensando como as religiões pensam? Ou vamos pensar como a ciência pensa? A ciência que busca estabelecer a verdade concretamente examinada. Nós, que trabalhamos no âmbito jurídico, somos responsáveis por essa virada. E se nós não debruçarmos sobre esse tema, nós vamos continuar mergulhados nessa fantasia que se tem como prestação jurisdicional tributária, porque esse é o tema que nós estamos examinando. O que diz um texto constitucional? Ele fala de pressupostos, de coisas imaginárias ou fala de realidade? A gente pode dizer que um direito individual é imaginário? Será que aí é imaginação? Só que aí tu tem que examinar os direitos e garantias individuais em determinadas fases. Os ricos têm uma garantia, ou a classe tal tem outra garantia, e a classe que vive nas marginalidades da sociedade vão ter outra forma de interpretação. Mas será que não é o ser humano que implica e determina que tipo de interpretação vai ter que ser feita? Ah não, mas eu posso tomar uma partezinha desse contexto e resolver a partir dali. Mas podemos partir o ser humano em pedacinhos e dizer, olha, isso aqui é comida, mas essa outra parte de dignidade nós não vamos examinar agora. Olha, essa parte é uma casa que tu pode morar. Mas que casa? 20 metros quadrados, onde moram 10 pessoas. Numa favela onde não há esgoto, não há nada. Não, mas isso
não se conseguiu fazer. Mas onde a dignidade que está posta na Constituição? Então, mas isso aí é um direito social. Bob já disse o seguinte, da estrutura à função. E esse A é craseado. E ele estava exatamente contestando Kelsen. Quando ele diz a estrutura kelsiana, a função, ele estava incluindo, ele está saindo daquela pureza do direito que está posta lá pelos positivismos lógicos para dentro de uma sociedade socialmente constituída. E ali ele pôs o seguinte, o homem dentro de um contexto. E aí, que contexto onde está inserido o homem? Ele está inserido num ecocontexto. Juridicamente, esse ecocontexto é a Constituição integralmente posta. Não é um sistema tributário separado do todo constitucional. É uma parte posta dentro da Constituição que articula a Constituição e a Constituição por inteira articula o sistema. Então eu não posso examinar a questão tributária separada do texto constitucional por inteiro, porque a Constituição é o ecotexto, é a ecologia de todos aqueles que estão envolvidos numa só nação, que se diz democrática e republicana. Graças a Deus isso está na Constituição. Mas nós não estamos chegando lá porque a nossa Constituição está sendo aplicada nos termos em que as regras são aplicadas desde a Idade Média. Vamos recordar que ninguém estava autorizado a ler a Bíblia antes que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão quando ele fez a reforma. Por quê? Porque só podia interpretar a Constituição aqueles que eram iniciados religiosamente. E hoje nós temos a mesma situação. A interpretação constitucional é feita pelos tribunais superiores. Mas eles estão pensando da mesma forma que se pensava na Idade Média. Não, mas isso não é verdade. Eu pergunto qual é o princípio que na Idade Média estava sendo posto. É um princípio em que simplesmente os que podiam falar, falavam a prioristicamente, não se importando com a realidade. A realidade era moldada por aquilo que era interessante e se impor por via do Estado. Por isso que o Estado estava sempre amarrado à religião e a religião amarrada no Estado. E ela veio se separar em 1600, 1700, depois de muita fogueira. Mas aí a forma de interpretar, ela transitou da religiosidade para o âmbito da aplicação da lei. Hobbes já dizia, impor a lei é importante, mas o mais importante é ter um núcleo de intérpretes de leis que dizem aquilo que o Estado quer. Eu não vou contestar e eu aceito e eu entendo de que os nossos tribunais, eles são sérios, trabalham, apesar de estarem aplicando uma metodologia equivocada, eu entendo que há seriedade absoluta. Mas a metodologia ela foi trazida não só pelos magistrados. O magistrado pode alterar essa metodologia estudando, verificando e dizendo o seguinte, o que está sendo ensinado nas universidades está errado. Mas continuar insistindo e ensinar nos bancos universitários como regra de aplicação aquilo que o Kant afirmava, aquilo que Kelsen afirmava, e afirmar que o direito positivo é a salvação da interpretação jurídica constitucional, é um grande equívoco, que tem que ser repensado. É a nossa forma de verificar se isso continua certo. Eu sei que continua absolutamente vantajoso para continuar dirigindo o Estado ou dirigindo os cidadãos brasileiros como tropa.
E todos aqueles que aceitam o que é dito por cima vão se inserir na tropa e vão ser conduzidos para onde se quer. Mas essa rebeldia, dizer o que está sendo dito, já está ultrapassado, eu estou fazendo um esforço para que ela efetivamente se imponha e dentro de algum período que eu gostaria que fosse curto, a gente começasse a pensar de uma forma como se pensa cientificamente. E como nós demonstramos pensar cientificamente, é estabelecer paradigmas reais das condições que estão inseridas no contexto da nossa atividade laborativa, que é o direito tributário.